vocês, aqui é a Esté do canal Como Fazer e hoje nós vamos fazer um pão 40. Então aqui na panela eu já adicionei 1,5 xícaras de água e vou adicionar agora 4 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Essas quantidades vocês vão colocar e depois vocês vão provar para ver se fica no gosto de vocês. Porque do jeito que eu fiz nem fica muito doce e nem salgado. E coloquei também aí 1 colher de sopa de margarina. Então a gente vai levar ao fogo e esperar ferver. Não precisa ferver, apenas esquentar e a gente já vai adicionando o Vitamilho. Eu estou utilizando o flocão. Então você vai acrescentando aos poucos e mexendo para não empelotar. Nessa parte você precisa ter um pouco de cuidado, porque senão ele empelota e é mais difícil de você desempelotar. Então vai mexendo aí com um pouquinho de agilidade para que isso não aconteça, certo? A gente vai esperar essa água secar. Assim que secar, a gente vai começar a adicionar mais margarina ou manteiga, se for o caso. Eu vou colocar todas as medidas dos ingredientes na descrição abaixo, então não se preocupe que lá vai estar tudo descrito direitinho. Então aí eu acrescentei mais 1 colher de sopa de margarina. Ao todo nós vamos utilizar umas 3 colheres de sopa. Nesse momento eu também vou colocar 1 xícara de leite. E vou adicionar também 100 ml de leite de coco, meio vidrinho desses. Então agora é só misturar muito bem. E nós também já vamos acrescentar o coco ralado. Eu estou utilizando 50 gramas de coco ralado, meio pacote desses grandes. A gente vai ficar mexendo até dar o ponto certo. A partir desse momento, você deve cozinhar a massa por mais ou menos uns 10 minutos. Ela vai engrossar um pouco. Esses líquidos eles vão incorporar na massa, vão evaporar um pouco e ela vai ficar mais grossinha. Então você vai ficar mexendo para não queimar. Nós vamos acrescentar agora mais 1 colher de sopa de margarina. E vamos continuar mexendo. É como se a gente estivesse assando essa massa. Depois que ela seca, nós vamos ficar mexendo, como se estivesse assando mesmo. Até que ela cozinhe completamente. Você tem que ficar mexendo para não queimar. Mas vai criar aquele fundinho na panela como se estivesse grudando um pouco da massa. Mas não tem problema, você continua mexendo, certo? Para não queimar. Passou os 10 minutinhos, você vai perceber que a massa ela secou mais, ficou mais grossinha, certo? E é só você provar e também vai ver que não tem mais o gosto de cru. Então é só passar para uma forma, eu untei com margarina. E agora é só transferir para essa forma para a gente modelar, certo? Não tem que levar mais ao fogo, não precisa. Essa forma a gente está colocando aí só para modelar. Então é só colocar tudo, dar uma apertadinha, né, para fazer a forma bem direitinho e depois é só desenformar. Gente, aqui na minha cidade eu conheço essa receita como pão 40. Mas me diz aí como é que você conhece essa receita aí na sua cidade. Eu sei que em algumas regiões essa receita ela tem um nome diferente. Então, se você conhece por outro nome, coloca aí nos comentários para eu ficar sabendo, tá bom? O nosso pão 40 já está na forma e agora a gente vai passar para um prato. Eu vou acrescentar um pouco de canela por cima, mas aí você acrescenta se você gostar. Só que para mim dá um gosto bem especial, diferencia bastante. Além de ficar esteticamente mais bonito também. E é isso, pessoal. Nosso pão 40 está pronto. Essa receita é muito boa para o cafezinho da manhã ou da tarde, cai super bem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem até o fim e fiquem com Deus.